nosso último vídeo, né, da aula de hoje, né, do dia 30/3, né, a gente vai falar sobre a influência do ser humano na natureza, tá? De que maneira o ser humano ele tem influência em relação a alguma coisa. Todos nós temos influência, seja o que a gente faz alguma coisa acontecer ou ocasionar, né? Ou causar ou finalizar. Então, a influência vai nesse sentido de você causar algo em alguém, né? Ou induzir alguma coisa para que ela aconteça ou que você não pode induzir que aconteça, né? Se falando de natureza, nós temos os recursos renováveis, né? Que eles demoram pouco tempo para se formar na natureza, que vamos dizer assim, não precisa esperar muitos e muitos anos para que eles voltem a acontecer, e os não renováveis, que demoram muito tempo. Vamos citar, por exemplo, os renováveis. Um exemplo de fontes de energias renováveis, nós temos a cana-de-açúcar, tá? Cana-de-açúcar tem um plantio e ela demora pouco tempo, nasce novamente e ela consegue, né, utilizá-lo, né, na fabricação do álcool. E nós temos também os não renováveis, que nós temos o petróleo, que demora muitos e muitos anos, assim como os combustíveis fósseis, né? Muitos e muitos anos para se formar, e a gente não consegue induzir para que eles aconteçam. Não consigo plantar e ele vai nascer em pouco tempo. Não depende da gente. Os não renováveis, eles demandam muito tempo para se formar novamente. Então, eles dependem de quê? Dependem da natureza em si. Não dá para ser forçado, não dá para, vamos dizer assim, induzir que isso aconteça, né? Então, vamos lá. Essa reflexão desse conteúdo, ele está falando sobre justamente o uso desregrado, né, desses recursos não renováveis. Se a gente já sabe que uma coisa vai demorar muitos e muitos anos para, vamos dizer assim, para ser formado, então eu tenho que usar com cautela para que eu não fique sem ele, né? Então, nós temos os renováveis, eu citei o exemplo da cana-de-açúcar, e não renováveis, que é o exemplo do petróleo, passa muitos e muitos anos para ser formado, né? E aí ele vai falar na página 81, né, sobre a combustão. Em que se aqui nessa página? Em que consiste a combustão? A combustão consiste em nada mais do que na queima de alguma coisa. Com o passar do tempo, eles perceberam que esses recursos que são encontrados, eles podem, né, podem gerar algum tipo de coisa quando são queimados, né? Seja energia, né? Então, todos eles têm uma função à medida que são queimados ou que são separados, né? E aí eles perceberam essa importância na combustão, ou seja, na queima desses produtos, né? E aí o homem começou a proporcionar melhor qualidade de vida com essa descoberta, né, da queima das coisas. Continuando. Então, esses combustíveis, eles podem estar nos estados sólidos, né? Eu coloquei aqui até o formato de uma pedra, né? Que lembra mais uma coisa sólida, que são, exemplo, da madeira, né? O carvão natural, a parafina, o plástico, o papel. E os combustíveis líquidos que nós temos o álcool, a gasolina, o óleo diesel e o querosene, né? Que são em formas líquidas. Por isso que eu coloquei o pingo como se fosse água, né? Essa referência. E os gasosos, né? Em forma de nuvenzinha, que nós temos o gás hidrogênio, o butano, né, que é usado no gás para a gente cozinhar, o gás de cozinha, o gás natural, entre outros gases. Então, são as formas que eles são encontrados na natureza, tá? Mas todos são tipos de combustíveis. Mudam apenas a formato que são encontrados, né? Pode ser estado sólido, líquido ou gasoso. E nós temos também os combustíveis fósseis, que passam muitos tempos para ser formado, né? Que é o caso na termoelétrica, que é a queima de combustíveis fósseis, tá? Na nossa cidade. E acaba gerando energia, né? É uma fonte muito boa de energia dessa queima. Porém, é um recurso não renovável, porque ele demora muito tempo para se formar novamente, né? Aí na página 82, ele está dizendo que no estado, ele está falando um pouquinho sobre o petróleo, né? E que o petróleo pode se transformar em N coisas, porém ele é um recurso não renovável. Por exemplo, vou citar para vocês que o petróleo,
quando eu faço as separações, né, eu consigo encontrar vários tipos de, tanto a gasolina, né, consigo através do petróleo, da separação. E a última coisa dele que não se usa mais para nada, transforma em que no asfalto que a gente conhece, né? Essa borra preta que é colocada quando ela é colocada quente, ela é mais maleável e quando ela endurece, ela fica bem sólida, bem rígida. Então, é uma das separações do petróleo aí da página 82. E é basicamente isso o conteúdo, tá? Fala sobre essa influência dos corpos e da importância de se regrar esses, vamos dizer assim, esses produtos renováveis e não renováveis, para que a gente não tenha, vamos dizer assim, não sinta na pele a ausência que eles farão, né? E agora fica a pergunta para o final para vocês. Será se a água é um recurso renovável ou não renovável? Espero que vocês respondam aí.